Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Maria Tissu. Iniciando a nossa semana de organizadores. A primeira peça é esse mini porta-joia. Olha só que peça mais fofa. Vou abrir aqui para vocês verem como ele ficou dentro. Tem um lugar aqui para os anéis, que é destacável. Os brincos também, eles estão num pedacinho de couro que é destacável. Essa parte aqui também abre para você retirar esses envelopes aqui. Eu coloquei para separar aqueles itens que engancham mais nas outras coisas. Também você pode acrescentar mais outros. Eu coloquei 3 aqui, mas ainda cabe mais. E aqui embaixo ainda cabe objetos maiores como relógio. Então é uma peça muito fofa. Muito legal para fazer kits de viagem também. Vamos lá para o passo a passo? Então, começando aqui pelo fundo e pela tampa do porta-joias, eu vou deixar esse molde aqui disponível para você baixar, junto com o resumo também das medidas e um material que precisa para fazer esse projeto. Mas caso você não queira imprimir o molde e utilizar, você pode fazer aí, reproduzir. É um quadrado de 13 por 13 centímetros. E eu arredondei os cantos com esse cone de linha aqui. Ele tem 7 centímetros de diâmetro. E aí com esse molde aqui, eu recortei 2 vezes no tricoline. Eu coloquei um entretela, que é aquela entretela que se usa em camisa, para que ele ficasse mais firme. Porque nessa parte aqui eu vou colocar uns botões de pressão. Então precisava que ficasse um pouco mais firme do que só o tecido. Então eu cortei assim, ó, 2 vezes pro forro, com a entretela para tecido. E para a parte externa, eu cortei um quadradinho um pouquinho maior, que aí eu vou costurar assim em volta para refilar depois. Para o fole, eu recortei um retângulo de 48 centímetros por 8 de altura. E aí eu separei aqui, nos 48 centímetros, separei 8 para fazer o freio do zíper. Então esse quadradinho tem 8 por 8. E o restante aqui, que ficou 40 centímetros, eu dividi ao meio, então ficou 4 centímetros de altura por 40 cada parte dessa aqui. Todas elas eu cortei no tricoline, estruturado com manta R2 e uma vez só no tecidinho de forro. Então, numa das partes do forro, eu fiz piques aqui nos centros e vou fazer uma marcação ligando esses piques. E aí do centro para as laterais eu vou medir 4 centímetros para cada lado. Nesse outro sentido aqui, do centro para as laterais eu vou medir 2,5 para cada lado. Aí no cruzamento dessas 4 partes aqui eu vou colocar botões de pressão nesses 4 cantos, que é onde a gente vai colocar algumas divisórias. Eu vou utilizar esse tipo de botão aqui de pressão, que ele fica assim, ó. Chama botão de colchete ele. Mas você pode utilizar também esse botãozinho assim, ó, plástico, que chama botão Rita, botão tic-tac, também fica bom. A parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa, só que ela não tem botões. Então é só costurar em volta e refilar. E a nossa tampinha ficou assim, com os botões. Para fazer o canal, eu vou pegar as minhas partes de 40 centímetros. Peguei um zíper aqui a metro, um pouquinho maior, esse aqui tem 44 centímetros. Vou colocar os dentinhos virados para o direito do tecido, faço uma costurinha de segurança, coloco o forro também aqui direito com direito e vou costurar mais rente aos dentinhos do zíper. Depois eu vou repetir esse processo com o outro lado do
Eu coloquei um cursor de cada lado entrando. Agora eu vou pegar o freio, que é a nossa pecinha de 8 por 8. Aí eu marquei o centro aqui dos dois lados. Aí eu fiz uma alcinha de montana, mas ela é opcional. Você pode até nem colocar, pode fazer também de tecido. Ela finalizada vai ficar 2 centímetros por 11. E aí eu vou colocar nesses piques aqui e vou fazer uma costurinha de segurança. Ó, já prendi o canal aqui com a trava do zíper e o forro, né? Aí, como essa parte aqui ela é muito pequenininha para caber tudo isso enrolado aqui dentro, eu vou fazer só um giro. Primeiro eu vou colocar aqui direito com direito aqui na parte externa, e aí essa parte aqui do forro eu vou trazer ela para cá. E aí eu vou fazer uma costura fechando aqui. Bom, aí nosso fole prontinho aqui. E aí eu peguei duas tirinhas de montana também. Você pode fazer de tecido. Ela mede 5 por 1 centímetro. Coloquei botões aqui, ó, nas pontinhas, para que ela feche assim. E aí pelo lado do forro eu fiz um pique aqui no centro da trava e vou prender essa tirinha aqui. Daí eu fiz duas faixas para acabamento. Elas medem 48 centímetros por 3,5 de largura. E aí eu vou passar em volta desse fole aqui, direito com direito. Vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta, desse lado e desse aqui também. Ó, fiz a costurinha de segurança aqui, dos dois lados. E a nossa alcinha interna com o botão ficou aqui, né, presa. Agora eu vou colocar pelo avesso. E aí eu fiz piques aqui, ó, marcando os 4 centros. Vou pegar a tampa e aí eu vou fazer uma costura em toda a volta. Depois eu vou virar esse acabamento aqui para ajeitar, esconder toda essa sobra. Aí vou repetir o processo também com o fundo.
O anel ficou assim, com os botões. Para fazer o porta-brinco, eu vou usar um retalhinho de montana, tá bom? Vou fazer umas marcações aqui, tanto para colocar o botão para prender, quanto para fazer os furinhos de colocar os brincos. Então vou começar marcando os botões. Vou deixar aqui uma margem da borda para cá de 1 centímetro e vou fazer o furo no centro da peça. Ela tem 4, eu vou marcar aqui no 2 e vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Daí agora eu vou deixar uma margem aqui de 1 centímetro para marcar os furinhos. O primeiro eu vou marcar a 2,5 centímetros dessa borda, ó. Deixei a margem aqui de 1 centímetro, 2,5. Aí agora eu vou marcar a cada 2 centímetros. São 4 furinhos pro brinco. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo o primeiro a 2,5 e a partir dele a cada 2 centímetros. Aí eu vou utilizar esse alicate aqui, ó, para fazer os furinhos. Saquinhos, né, para fazer as divisórias dentro. Eu acredito que esse porta-joias caiba até uns 5 saquinhos desses, se você quiser ir adicionando, tá? Ele tem zíper aqui e o acabamento dele, ó, fica todo embutido, fica bem bonitinho. Então, para fazer esses saquinhos, eu peguei um pedaço de tricoline. Esse aqui mede 13 por 10 centímetros. Todas as peças estão só no tecido, sem nenhum tipo de entretela. Para o forro, eu cortei a medida de 10 por 11 centímetros de altura. Cortei um debrunzinho também aqui de 11 por 4 centímetros. Um pedacinho de zíper de 13 centímetros. Estou usando também aqui, ó, um plástico cristal. Tem a medida de 10 centímetros de largura por 8 de altura. Estou usando também um pedacinho de elástico roliço, mas pode ser substituído por qualquer cordãozinho que você tem aí. Ele está medindo 7 centímetros. Vou selar as pontinhas para não desfiar. Então peguei aqui, ó, o debrum de 4 centímetros e vinquei assim, ó, fazendo tipo um viés. Vou pegar o zíper, posicionar assim. Daí eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte aqui, mais ou menos na metade. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar meu plástico cristal, o lado que tem 10 centímetros, eu vou encaixar aqui no meio. E aí vou virar esse viés e vou rebater aqui com uma costurinha. Aqui no plástico cristal, na parte de baixo, eu marquei o centro e fiz uma costurinha de segurança, prendendo o elástico aqui. Vou colocar sobre o forro, vou alinhar, prender aqui em cima, a parte de cima do zíper, os dentinhos para cima, tá? Vou colocar o cursor e depois fazer a volta aqui com um pezinho de máquina. Ó, ficou assim. Agora eu vou colocar direito com a outra parte do tecido e vou costurar aqui, ó, rente ao zíper, prendendo essas duas partes
Então, para fechar essa peça aqui, eu vou fazer uma costura em cima dessa aqui que eu já tinha feito antes, só com plástico cristal. Vou deixar uma abertura aqui para desvirar o máximo que eu consigo de abertura. Só que tem um truquezinho aqui para ficar um viés do outro lado quando a gente desvirar. Em vez de fechar a peça aqui direto, eu vou trazer esse tecido, deixar ele aqui rente com essa parte final aqui em cima, ó. Vou dar uma vincada. Ó, fica desse jeito aqui, como se fosse uma prega bem aqui. Aí agora eu vou passar a costura em cima da outra. Então, gente, assim ficou a nossa pecinha, ó, finalizada, bem fofa e bem linda. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja uma peça útil para vocês. Não esqueça de se inscrever se você não for inscrito aqui no canal, se você for novo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Vou deixar também o Instagram, caso você queira acompanhar o nosso trabalho por lá. Então amanhã vou trazer mais uma peça desse kit de organizadores. Espero vocês nesse mesmo horário, tá bom? Um beijo e até o próximo